É verdade. Bom, a gente vai continuar falando sobre a proposta de reforma da Previdência. Está aqui com a gente o Rodolfo Hammer, ele que é advogado especialista em direito previdenciário. Rodolfo, muito obrigada pela sua participação aqui. Aproveitando, então, o tema da nossa enquete, que é exatamente sobre essa decisão deles adiarem a apresentação do parecer para amanhã, a respeito dessa polêmica envolvendo a idade mínima de aposentadoria para as mulheres. As mulheres querem, a bancada parlamentar, né, quer que essa idade seja reduzida para 62, 63 anos. E também o tempo de contribuição mínimo, que seria de 23 anos, não 25, como seria proposto pelos homens, né? Que seria essa a alternativa colocada, inclusive, pelo presidente Temer para os homens. O que o senhor acha disso? Primeiro, Bom dia. Bom dia. Boa tarde boa já, tarde. né? Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui mais uma vez para falar para os nossos telespectadores. Em relação a essa proposta, quando o presidente Temer encaminhou a proposta, acredito eu que ele já encaminhou com uma gordura, para que ele pudesse, no decorrer dos debates, reduzir. A questão da idade da mulher sempre foi uma polêmica e, como disse o nosso telespectador que mandou o WhatsApp, o José Deilson, existe uma cultura que vem se quebrando, porque a mulher antigamente realmente fazia essa jornada, nós chamávamos de tripla, né? Ela chegava, tinha às vezes trabalhar em casa e cuidar de vários fatores. Hoje vem se mudando um pouco, há também homens que cuidam de casa. E quando você quer tirar um direito conquistado, você tem, é óbvio, uma resistência muito grande. Porque quando nós avançamos num direito, muitas vezes nós não queremos retroceder a esse direito social. E a mulher conquistou o direito de se aposentar antes, tanto por tempo, que hoje são 30 anos e o homem 35 anos de tempo de contribuição, quanto na idade, que hoje o homem já é de 65 anos e a mulher de 60. Então, ou seja, está aumentando de 60 para 65 e as mulheres estão querendo que não chegue nos 65 e sim entre 62 e 63. O relator da proposta deixou claro hoje, com o adiamento, que o adiamento foi por conta justamente dessa questão, que ele vai estabelecer em 62 anos, que é, sem sombra de dúvidas, uma punição de 2 anos. A mulher teria que trabalhar para aposentar por idade por mais 2 anos e não com 60 como é atualmente. Mas você acha então que a mulher deveria trabalhar ao mesmo tempo que o homem? Porque avançou nesses aspectos, inclusive de casa e tal. Mas eu acho que assim, claro que avançou, mas eu acho que ainda tem uma diferença muito grande, né? O Brasil tem dimensões continentais, não há dúvida. Então, o diferente que acontece aqui na nossa região sudeste, às vezes no nordeste, na região norte, você tem uma mulher que ainda tem esse problema de trabalhar muito mais do que o homem, ganhar muito menos. Então, por isso, na minha opinião, eu sou a favor, sim, de uma idade diferente, não igual. Então, acredito eu que se mantivermos a do homem em 65, ou se manteria a da mulher em 60 ou 62. Eu ainda advogo a tese de 60, acho que 62 já é punir muito. Não há dúvidas também que a nossa expectativa de vida tem crescido a cada dia. E aí me perguntam, mas e aí, você é ou não é a favor de uma reforma? Sim, eu sou a favor de uma reforma e também tenho visto que todas as pessoas que trabalham com direito previdenciário são a favor de reforma, mas não nos moldes que o governo quer implantar. Eu quero pegar esse gancho, né, das regiões, né, dos estados, que tem lá suas diferenças. Nordeste é muito diferente ainda de Sul, Sudeste. Então, como é que fica? Porque a proposta não diferencia, né? O aposentado daqui de São Paulo vai ter os mesmos direitos que o aposentado lá de Pernambuco, Alagoas, sendo que a gente sabe que existe uma diferença muito grande, até mesmo o mercado que é diferente, até para você entrar no mercado, conseguir se aposentar ali, tem muito trabalhador ainda trabalhando na área braçal, ali com o trabalho braçal, no trabalho mais sofrido, né, no trabalho informal. Como é que fica, então? Como é que resolve essa questão, na sua opinião? Infelizmente, a proposta que é apresentada, na minha opinião, ela tem algumas falhas. E uma dessas falhas é a não regionalidade. Ou seja, você coloca tudo dentro de um saco e faz uma mistura, o que eu acho que não é interessante. Eu penso que não é interessante. Deveríamos, sim, debater uma reforma da Previdência com mais tempo, com mais dedicação e, se necessário, regionalizar. Por setores, a gente sabe que a expectativa de vida é uma em São Paulo, é uma no Rio Grande do Sul e é outra no sertão, por exemplo, de Pernambuco, onde você tem falta d'água, falta de saneamento básico e nós enxergamos isso todos os dias na televisão e não dá para dizer que uma pessoa que não tem saneamento básico vai viver o mesmo tanto do que alguém que tem. Então, a regionalização pode ser uma saída. O problema é o seguinte,
No momento de crise, o governo quer estancar a crise e ele fala assim, vale-se tudo para que nós possamos economizar, inclusive retroceder e tirar direitos de pessoas que já garantiram. E quem garantiu esses direitos não foi eu, agora que estou começando há pouco tempo no trabalho. Foi os nossos antepassados. Estão, na minha opinião, maculando esse trabalho que foi desenvolvido. Então, cabe sim uma reforma? Não há dúvidas que deve haver uma reforma, mas uma reforma principalmente em gestão e em transparência, porque ninguém sabe hoje quanto se arrecada com a Previdência Social, o que faz com esse dinheiro, por que nós temos um imposto, uma desvinculação, eles chamam de DRU, né, que é desvinculação de receita da União. O que se faz com 30% que se retira da Seguridade Social e se gasta como quer e ninguém dá explicação? O que se faz com os prédios ou com os bens que a Previdência, que o INSS tem e não se administra? É isso que, na minha opinião, deve ser feita a reforma, com base nessas premissas e não em premissas equivocadas, e não em ideias erradas de que a pessoa está se aposentando muito cedo. Porque é muito difícil nós enxergarmos alguém hoje que trabalhe por 49 anos, que é a proposta, direto, sem nunca ter parado ou sem nunca parar de contribuir. Eu não conheço pessoas que têm na carteira de trabalho 49 anos ininterruptos. Eu acho que esse é um dos pontos bastante polêmicos que vai gerar discussão amanhã, né, na Câmara dos Deputados, na comissão especial, que tem ainda um longo processo até ser aprovado, tem que passar 2 vezes na Câmara, depois no Senado. Quais outros pontos que você acha que são bastante polêmicos e que vai ter uma resistência, às vezes até por parlamentares da base aliada do governo? São vários pontos, né? O governo aqui estabilizou, se eu não me engano, 5, mas você tem a idade da mulher, né? A diferenciação de idade entre homem e mulher. Você tem um período de carência. O que é carência? É um período mínimo que você tem que pagar a Previdência Social, que hoje são de 15 anos e com a proposta passa a ser de 25 anos. Ou seja, eu só consigo aposentar por idade se, no mínimo, eu pagar por 25 anos e não mais 15, além da idade, é óbvio. Você tem também o tempo de trabalho, né, o tempo de contribuição, que hoje é 35 e 30 e passaria a 49 anos, isso eu vejo como uma dificuldade e o governo quer implantar de qualquer jeito. Saiu até uma notícia recentemente, hoje pela manhã, que hoje isso bombou, como se diz na internet, todo mundo comentando. Repercutiu bastante. Muito. E se disse que de 49 passa para 40 anos de tempo de contribuição, o que também é difícil. Basta fazermos uma análise, pensar nos nossos familiares, nós não temos pessoas que trabalharam por 40 anos ininterruptos, contribuindo para a Previdência Social, porque nesse meio ele perde o emprego, a empresa não quer mais ele registrado, ele vai ter que continuar a contribuir, o que é bastante difícil. Então, a gente pode concluir que no mundo ideal, se tudo funcionasse da forma certa, a proposta até que cairia bem, mas do jeito que está, é preciso ainda muito debate, muita discussão, é preciso que a população interfira também, doutor, que participe, né? Vá às ruas mesmo, cobrar seus direitos, porque é assim que a gente está vendo o governo ceder, porque senão passa do jeito que eles querem e fica por isso mesmo. Eu penso ser fundamental a população estar antenada, muito ligada no que está acontecendo, porque isso está mexendo nos direitos de todos os brasileiros que trabalham e contribuem obrigatoriamente. Porque eu não posso simplesmente falar, não, eu não vou contribuir para a Previdência do governo, vou contribuir para uma Previdência privada ou vou investir o meu dinheiro em outras coisas. Eu sou obrigado. Se eu sou obrigado, eu tenho direito de saber o que fazem com esse meu dinheiro para que eu não tenha aí prejuízos como o governo quer impor. Tá certo. Então, a gente conversou com o Rodolfo Hammer, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, esclarecendo alguns pontos que surgiram dessa proposta polêmica, que vai ter alteração. E amanhã a gente espera, então, saber um pouquinho mais os detalhes com a apresentação do parecer pelo relator da proposta na comissão especial, Arthur Maia. A gente traz todos os detalhes para você aqui durante hoje, essa repercussão que está surgindo e amanhã, de fato, o relatório. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até a próxima. Até.